Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia, preciosíssimo, você é trunfo do Senhor, sim, você é tesouro de Deus. Não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro, café de hoje. Tá, quentinho aí, ó. Hoje eu levantei mais tarde, porque ontem eu fiz aniversário e acabei dormindo muito tarde. E quero compartilhar com você a minha alegria. Muitas foram as felicitações de aniversário, parabenizando. Muito obrigado pelo carinho de todos que lembraram de mim. Eu mesmo não postei, eu acabei postando mais tarde, bem mais tarde, porque já estavam falando, bombando. Mas eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a Deus que me concedeu mais um ano de vida, caminhando aí devagarinho, para chegar na melhor idade daqui a pouco, ainda falta ainda. Mas eu louvo a Deus. E eu costumo dizer, a gente quando chega a uma certa idade, a gente entende que nós somos um jovem que deu certo. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito obrigado mesmo, você que esteve nos parabenizando, lembrando de nós, orando, agradecendo a Deus pela minha vida. Muito obrigado aos amigos, irmãos, pelo carinho que dispensaram para nós. Hoje é um dia corrido, ainda tem congresso, mas precisava de gravar esse Café com Deus. Hoje é comemorado no mundo todo o Dia dos Mortos. E muita gente não sabe que dia 31 passado, agora, é o dia da Reforma Protestante. Infelizmente colocaram aí também o dia de Halloween. Por quê? É sempre assim, Natal, a igreja usou uma estratégia. Claro que Jesus nasceu no mês de março, abril, mês de Nisan, não é dezembro, mas a estratégia da igreja, porque havia adoração ao Deus Sol no dia 25 de dezembro, para que fosse esquecido, colocou o nascimento de Jesus. E deu certo, porque ninguém lembra. Pergunta aí, 25 de dezembro, se alguém lembra do Deus Sol. Uma estratégia da igreja. A igreja fez coisas boas, mas ela também entrou num período de trevas, ela fez coisas ruins. E uma delas eu vou chegar lá já, eu comentei iniciando falando sobre o Dia dos Mortos, vou chegar lá. Mas o inimigo usa, no dia de 25, colocou dia de Papai Noel, para as crianças lembrar do Papai Noel, esse bom velhinho e tal, e fica um pouco esquecido o nascimento de Jesus, que deveria ser lembrado, inclusive ensinado para as crianças, porque a Bíblia diz, ensina as crianças no caminho que devem andar, para quando elas crescerem, não se desviarem dele. E o Senhor, lá em Deuteronômio, ensina a criança no caminho, em casa, põe as palavras dentro da sua casa, nas portas, nos umbrais, para que você lembre, porque nós temos memória curta, gente. Se você olhar a travessia do Mar Vermelho, após a travessia do Mar Vermelho, a caminhada no deserto, o povo, um milagre esquecia de outro, no próprio Mar Vermelho. Como que Deus tirou o povo do Egito? Com 10 pragas, 10 milagres extraordinários. Chegou um mar, o Mar Vermelho foi um impedimento, uma barreira. A primeira barreira que encontraram, o povo já estava desanimado e já estava murmurando, reclamando. No Egito nós tínhamos comida, lá no Egito tinha sepultura para nós vamos morrer no deserto sem sepultura. É coisa absurda, a gente esquece. E nós somos mal, só um é bom, é Deus. Por isso que a nossa natureza precisa ser trabalhada.
O espiritual nosso precisa ser trabalhado. Vamos lá. Por isso que eu preciso dizer isso aqui. Então o inimigo sempre trabalha com sutilezas, né, para que seja esquecida. A Páscoa, por exemplo, olha o que é a Páscoa. É uma data festiva cristã. O que o inimigo fez? O inimigo botou chocolate, botou coelho que não tem nada a ver, né? É o símbolo da fertilidade, mas não tem no cristianismo isso. Isso foi introduzido, gente. A Páscoa do Antigo Testamento, porque é o psique, a passagem, ela foi criada, a Páscoa foi criada lá no Egito, que Deus mandou depois eles comemorarem, lá antes de sair, comemorarem a Páscoa, porque o anjo da morte ia passar, e aonde tinha o sangue do cordeiro, de um cordeiro que eles sacrificavam inocente, que simbolizava Jesus, que é o Cordeiro Santo de Deus. Olha só, passasse no caixonete da porta aquele sangue, o anjo da morte passava por cima, por isso chama passagem, certo? E era comemorado com ervas amargas, com pão sem asmo, sem fermento. Olha só, nada a ver com coelho, era cordeiro. Nada a ver com chocolate. Pastor, mas cada cultura tem... Não, isso espalhou-se pelo mundo para tirar o verdadeiro simbolismo da Páscoa. Não tem nada contra você lembrar do outro, mas você não pode esquecer da figura mais importante, do ser mais importante, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus. Mas o inimigo usa essas estratégias para quem não conhece a palavra. Agora vamos lá. Dia 31 de dezembro, lembra que eu te falei? Martim Lutero, que era um pároco, um padre que cuidava de uma paróquia, lá em Amsterdã, lá na Alemanha, ele tinha ido num concílio em Roma, antes, ele foi alguns meses antes, a um concílio em Roma, buscando, tá, uma santidade maior, a conhecer o supremo líder, e lá ele esperava que estivessem orando, estivessem estudando a palavra, né? Meditação na palavra, ele esperava isso, teólogos. Ele era um teólogo, ele está indo lá. Ele é um pároco, cuida de várias paróquias, vários padres. Ele está indo lá todo na expectativa. Quando ele chega lá, olha como que a igreja viveu um período das trevas. Eu não estou aqui para meter o pau na igreja de hoje. Pelo amor de Deus, me entenda. Professor de história sabe do que eu estou falando. Tem gente que pega isso lá de trás e quer meter o pau na igreja hoje. Eu não sou contra a igreja católica. Eu digo até o seguinte: se você se converter, largar a idolatria, as coisas, você não precisa de largar a igreja católica. Tá? Estou falando porque nós viemos de lá. Era uma igreja só. Ela precisou de uma reforma, por isso que eu vou te dizer, olha só o que estava acontecendo com a igreja. Quando Martim Lutero chegou lá, ele encontrou prostitutas, mulheres no colo dos líderes religiosos, muita bebedeira, jogatina. Ele falou, peraí, eu vim para um lugar de santidade e virou uma aberração isso daqui, não é possível. Ele voltou para casa, para sua cidade, decepcionado. É onde ele começa a estudar mais a fundo as escrituras, e ele chega à conclusão que a igreja estava errada em 95 pontos. Por isso, no dia 31, você vai entender, de outubro, ele prega as teses na porta da sua paróquia, nas suas igrejas. Por quê? Porque o povo vinha para um outro erro, que era o culto aos mortos, no dia 2, que é o dia de hoje. Por que ele pregou no dia 31? Porque o povo chegava antes. Naquele tempo não tinha avião. Né? Naquele tempo as viagens eram de carruagem, as coisas mais difíceis. Não tinha carro motorizado. Estão falando em 1500. Estão falando de mais de 500 anos atrás. Você está entendendo? O povo chegava a cavalo, né? Outros a jumento. Entende bem. Alguns lugares que tinha embarcação, mas parte de embarcação depois tinha que pegar estrada para chegar até lá onde eles estavam. Então, meu Deus, os bondes que existiam, né?
se é que já existia na época dele, era puxada a burro. Aqui em Além Paraíba teve isso. Meu avô teve um restaurante na vila, para você ter uma ideia, o burro disparou, espantou, ele desceu correndo na vila ali, quando ele fez a curva, carregando um caixão que era um funeral, o povo todo atrás, só que espantou o burro, ele fez a curva, o caixão saiu de trás, onde o carro que era puxado pelo burro, saiu quicando, foi parar dentro do restaurante do meu avô. Antes de ter bonde aqui, elétrico, teve bonde puxado a burro. Então era assim que eram os meios de transporte. Só para você entender, pelo amor de Deus. Então, ele precisou pregar no dia 31 à noite, para que o dia 1º, o povo chegando, fosse já lendo. Porque ele estava mostrando que é um erro que a igreja estava praticando, fazer culto aos mortos. Por isso que eu quero ler com você agora, preste bem atenção, Mateus 22, versículo 32, vamos lá. Eu disse para você que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, então vamos lá. Versículo 32 de Mateus 22 está escrito assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quem disse isso? Jesus. Porque ele está falando sobre a ressurreição, ele está falando sobre... Porque a morte para alguns é um sono. Para nós cristãos, a maioria, acreditamos que a pessoa está lá, acordada, porque Jesus contou isso em Lucas 18, se não me foge a memória, a partir do versículo 16 em diante, ele fala sobre a parábola do rico e Lázaro, e que ambos, após a morte, estavam conscientes, um no inferno e o outro no paraíso. Houve um diálogo de quem estava no inferno, dizendo com Abraão: pai Abraão, pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua, que eu estou atormentado nessa chama. Aí Abraão diz aqui, tem uma divisão, uma separação entre nós e vós, porque estava no mesmo nível, de localidade. Só que um de lá, outro de cá, um abismo que nos separa. De maneira que quem vem para cá para o céu não pode ir para o inferno, quem vai para o inferno não pode ir para o céu. Cai por terra também, que é uma das teses que Martim Lutero pregou, que é o quê? O purgatório, que a pessoa ficava um tempo, a igreja criou essa crendice, ficava um tempo no purgatório para depois ir para o céu. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui metendo pau na igreja, eu vim dessa igreja também. A gente chama um período de trevas, tanto é que ela praticou a Santa Inquisição em nome de Deus, matava pessoas vivas, colocava as pessoas vivas em fogueira. Isso aconteceu com John Hus, que influenciou Martim Lutero, pregando a palavra. O próprio Martim Lutero foi excomungado pela igreja e procurado para ser morto. Ele foi refugiado na Inglaterra, com o rei da Inglaterra. Então, pelo amor de Deus, graças a Deus a igreja hoje não vive isso, mas ela viveu um período de trevas, e muita gente se torna ateu, descrente por causa disso. A gente precisa entender, a reforma foi necessária por isso. Então, um dos erros, dos 95, um deles era o culto aos mortos. Por quê? O que é o culto ao morto? Orar pelo morto, encomendar a alma dele. Era isso que Martim Lutero estava contestando. Era a tese que ele estava rebatendo ali, contestando o erro que a igreja estava praticando. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Quem está com o Senhor, está. Quem não está, está condenado. Certo? Não adianta eu rezar por ele, eu pedir por ele, que ele não vai passar para o lado de cá. Depois que morreu, a Bíblia diz que enquanto a vida, a esperança, após a morte, acabou a esperança. Por isso que eu digo, o que é a vida? Outro dia eu falei isso num Café com Deus. Para uns é uma dança, para outros é uma onda que está pegando, para outros não, porque é uma dança porque dança de acordo com a música. Para outros é uma luta que está gradeando, para outros é matar um leão, é caçador, matar um leão e um urso a cada dia. Mas a vida é o quê? A vida é a oportunidade que Deus nos deu de viver. Primeiro, coloca isso bem claro. Deus compartilhou
Deus é tão bom, compartilhou o amor, compartilhou a vida, ele não é egoísta, e às vezes a gente tem as coisas e não quer compartilhar com os outros. Segunda coisa, a vida é um teste para a eternidade. O animal tem vida, mas ele não tem eterna. Deus fez ele com o poder da palavra. O homem, o ser humano não foi feito com o poder da palavra. O ser humano foi feito pela mão de Deus, com barro que ele pegou. Por isso que você tem zinco, manganês, potássio, tudo que tem fósforo, tudo que tem no barro tem em você, tem em mim. Deus soprou. A hora que a ciência provou isso esses dias, hein? Você fica falando, mas a ciência chegou à conclusão que todos os seres humanos não vieram do macaco, de um ser ancestral parecido com o macaco. Não, veio de um ser, todos têm o mesmo DNA, trazendo de lá. Então, é o quê? Deus fez o barro, o homem do barro, depois soprou nas suas narinas. O que ele soprou? A eternidade. Só nós temos eternidade. Quando Eva já saiu de Adão, não precisou de soprar no nariz dela. Por quê? Porque já saiu do DNA dele, da costela dele. Certo? E todos nós nascemos de Adão e Eva. Se a ciência está provando, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Embora andaram, né, com outras teses aí, meu Deus do céu, tanta aberração. Mas vamos lá. Paulo contestou muito esses erros, né? Aí, eu quero que você entenda hoje, você não é proibido de ir lá no cemitério, lembrar da pessoa, é isso que eu quero que você entenda. A igreja reformada, que nós hoje somos chamados de evangélicos, nós não estamos aqui para criticar você, de ir lá visitar o túmulo, sem problema nenhum. Lembra que Marta, né, foi ao túmulo de Jesus, depois que ele estava morto, visitar, levar aroma. Não há problema nenhum você ir lá, manter um túmulo arrumadinho, botar umas flores lá, mas a pessoa que morreu, ela não sabe do que está se passando aqui. Não adianta você querer falar com ela, que não existe isso, não tem base bíblica para isso. Certo? Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque são vivos, estão com ele vivos. É isso que Jesus está dizendo, não é Deus de mortos, está bem claro aqui. Agora vem Halloween, é outra coisa, por causa da reforma, criaram o Halloween. Por causa de quê? Para esquecer a reforma. O inimigo usa essas artimanhas, sutilezas malignas. A Bíblia diz que ele se levanta com altivez e sofisma. Fica atento, gente. Quem conhece a palavra está atento, está antenado. Né? A luz clareia contra as trevas, para ver o caminho. Aí vem comemorar mortos com bruxas. Aí vem criticar, hoje a igreja é contra bruxa, mas antigamente ela metia bruxa no fogo. Tem um professor falando isso daí. Gente, pelo amor de Deus, foi um período das trevas da igreja. Pergunta à igreja se ela queria fazer isso hoje, se ela concorda com o que a igreja do passado fez. Claro que não. Por isso que precisou de reforma. E mesmo os que estão lá hoje não concordam com isso. E outra coisa, qualquer um que era contra os ensinos da igreja é chamado de bruxo. O próprio João Russo foi queimado na fogueira com capa de bruxo. Herege, bruxo, queimado os seus livros em praça pública. Gente, terrível. Se eu for falar aqui as aberrações da igreja, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para abrir o entendimento, e a palavra faz isso. Ela abriu o meu entendimento, ela abre o seu entendimento. Pelo amor de Deus, me queira bem, eu amo você católico, eu amo você espírita, eu amo você que não tem religião, eu amo você umbandista. São pessoas maravilhosas, mas às vezes está no caminho errado. O caminho certo é um só. Sabe como é que ele chama? Não é São Jorge, não é Santa Maria, Virgem Maria, não é São Pedro, não é São Paulo, não é o Papa, não é o pastor, não é o sacerdote umbandista de quimbanda, não. Não é. É um, chama Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. Não diz eu sou um dos caminhos, diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse isso, por ele.
Então é gente boa, mas no caminho errado. Meu líder fala muito isso. É gente melhor às vezes que nós, mas está no caminho errado. Porque o caminho é que salva. Jesus é o Salvador. Ele é o único Salvador. Ouve ele, é Jesus que está dizendo. E não é. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, lembra disso. Você pode lembrar de uma pessoa? Claro que morreu. Eu lembro do meu pai, com carinho, com amor. E nem preciso de ir lá botar flor no túmulo dele. Um exemplo, eu penso assim, eu não faço porque eu vejo que não adianta lembrar só um dia. Eu lembro dele todos os dias, sempre que posso. Lembro do que ele deixou para mim. Ele fala assim, vocês vão sentir falta de mim. E eu sinto mesmo. Quantos ensinos ele deixou para mim. Certo? Pessoas amigas que partiram, pessoas que marcaram a nossa vida. A gente tem que lembrar dessas pessoas, sim. Eu não tenho nada contra um dia especial de lembrança disso. Não há problema nenhum. O problema é, nesse dia, invocar os mortos, igual o Halloween, né? Tem até uma parte, Halloween faz isso, né? E se envolve até com coisas de bruxaria e outras coisas, mas traz maldição. E para combater até a própria Igreja Católica, porque já havia finados dia 2. Você vê que o próprio padre perguntar, a própria Igreja Católica, ela é contra Halloween. Mas tem gente, às vezes, trazendo essa cultura, a cultura americana. Quer dizer, a coisa boa da americana, às vezes a pessoa não pega, mas quer pegar coisa ruim. Todo mundo tem o que é bom e o que não presta. Larga o que não presta e pega o que é bom. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Pega a economia dos Estados Unidos que é boa. Pega a democracia dos Estados Unidos que é boa. Agora, para pegar coisa ruim, pelo amor de Deus, a liberdade que eles têm, que é boa. Hã? Ah, não, as coisas boas não servem. Não tem que pegar o que não presta. Me ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus. Deixa Deus abrir o seu entendimento. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não andará em trevas. Por isso que a palavra traz esclarecimento. Eu te amo. Estou aqui falando para o seu bem, com carinho. A igreja evangélica, ela erra também. Mas aquilo que nós erramos, precisamos melhorar, consertar. É a mesma coisa, é qualquer um. Eu não estou aqui criticando religião, pelo amor de Deus. Nós viemos de lá, foi uma reforma que viu-se necessária, foram 95 afirmações, e que estão corretas dentro da palavra. E que não tinham argumento para contestá-lo, mandaram matar, ele teve que fugir. Assim como fizeram com outros que não tinham argumento, matou. Então, a tal da Santa Inquisição, todo mundo sabe disso. Daqui eu não estou defamando a igreja, eu estou mostrando, né, que quando se afasta da palavra, mas por quê? Porque, não, leigo não pode ler Bíblia, que ele não entende. É só os teólogos. Aí é fácil manipular o povo. Quando você tira a liberdade do povo, quer dizer, o povo não podia ter acesso às escrituras. Aí você tira a liberdade do povo, você manipula. É o que a igreja entrou nesse caminho. Isso é o Estado, é tudo. Você tirar a liberdade do povo, manipula fácil. O povo não pode ter acesso às informações? Espera aí, que democracia é essa? Né? E a mesma coisa, a escritura tem que estar aberta a todos. A pessoa questiona, pergunta, direito dela, tirar a dúvida. Eu gravo Café com Deus por isso, é uma explicação da palavra. Se eu estou errado, me contesta aí, faz comentário. Né? Tem conhecimento bíblico para te mostrar versículo por versículo e outra coisa. Não é versículo isolado não, porque um texto sem contexto é mero pretexto. Não pega isolado, eu vou pegar versículo para você, né, que são real, que é real. Deus te abençoe, que traz respaldo, é exegésia, né, a arte de interpretação do texto. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, senão vai estender muito. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai Santo e Glorioso, por cada um que me parabenizou pelo dia do meu aniversário. Te agradeço pelo dia de hoje. Daqui a pouco estamos indo para um congresso lá em Cordeiro. Te agradecemos, ó Pai, Congresso dos Jovens da ACIBAN.
Então estaremos lá, Pai amado, em nome de Jesus, juntamente com os jovens de toda a região serrana e Vale do Paraíba, pedindo a tua bênção, a tua graça, a manifestação do teu poder, Deus, a direção espiritual com a tua palavra poderosa. Eu oro, Pai amado, no santo nome de Jesus, pedindo também, Deus, por todos que assistem o nosso Café com Deus, pedindo a graça do Senhor em cada coração, em nome de Jesus, o entendimento sendo aberto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo.